Bom, nesta noite a gente quer ter mais uma conversa ao vivo aqui pelo Face com vocês. E para minha alegria, hoje à noite aqui, está aqui comigo minha filha, a segunda, a Miriane, pastora também, cuidando da obra de Deus, com o esposo dela, o Leandro. E a gente resolveu improvisar uma conversa aqui, de alguma coisa que eu creio que vai fazer bem, que o intuito é esse, abençoar a sua vida, abençoar nossos amigos aí que estão sempre Amém. na rede social, né? E compartilhando coisas boas, coisas engraçadas, mas hoje é coisa séria também. É coisas da palavra de Deus para abençoar a sua noite. É isso que a gente quer, improvisar uma conversa aqui. Espero que saia coisa boa, com certeza, tá bom? Porque o Amém. assunto é a palavra de Deus. E a gente estava conversando aqui de basear nossa conversa num versículo aqui da palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 15, e o verso de número 16, que começa dizendo assim: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então a gente começou aqui com esta primeira frase, que eu achei muito marcante, muito forte, vamos dizer assim. Quando ele diz assim, não foste vós, né, conforme a tradução bíblica aí, não foi vocês que me escolheram, vamos falar assim. Deus diz, mas eu escolhi a vocês. Então eu comecei aqui a pensar neste privilégio Um grande de, privilégio. de Deus dizer assim, eu te escolhi. O que tu acha? Isso constrange. Primeira coisa Mexe. que mexe. A primeira coisa que vem é um constrangimento de saber que Deus olhou para mim e me escolheu. De saber que o Senhor me amou a tal ponto de que Ele me escolheu. E que a primeira coisa que as pessoas, pelo menos, eu acredito que todos nós passamos por isso. A gente se depara com tantas dificuldades e tantas limitações, a gente erra, fraqueja e, e a primeira coisa que vem na cabeça é como que um Deus vai se importar com uma pessoa como eu, que erra tanto, falha tanto, cheios de limitações. Tem gente que entra assim num estado de desânimo, até depressivo, né? A Gessele, minha prima, lá em Palmeira das Missões, lá com o tio Mírio, tia Jora e tia Havana também, lá, estão lá em Palmeira, estão nos assistindo aí. Deus abençoe vocês. Amém. Mas continuando aqui a nossa conversa, então a gente vê assim que as pessoas se sentem às vezes depressiva, principalmente nesses momentos difíceis que todo mundo está passando, desanimadas diante das coisas, e é normal às vezes a pessoa pensar, mas onde é que está Deus? Ou será que Deus ainda olha para mim ou se preocupa comigo? Uma das coisas que eu ouvi muito ultimamente é: ah, Deus tem tantas outras coisas mais importantes para se preocupar, por que que ele vai se preocupar comigo? Eu não sei se o senhor já ouviu muito essa. Desses longos anos de ministério, de igreja, enfim, a gente sempre ouviu, realmente, as pessoas pensam. Eu acho que é o inimigo que bota acho não, com certeza, o inimigo põe na cabeça das pessoas assim, você não vale nada, ou ninguém se importa contigo. Eu disse, Deus é tão grande, está tão longe, ele vai se preocupar com você, um grão de areia aí, né? Então, realmente, é uma arma que o inimigo usa para colocar as pessoas para baixo, num estado de desânimo e depressivo, né? E desistir da vida, ou desistir de buscar Deus, se acham desprezados, né? E realmente essa palavra ela já nos traz essa visão de que realmente ele nos escolheu, ele nos amou. Então é por isso que ele já está falando ali, não, fui eu quem escolhi vocês, não foi vocês quem me escolheram. Então isso já mostra o quanto somos importantes ao Senhor, o quanto ele nos ama. E Destacando que quem está falando aqui, o que está escrito aqui, quem está falando foi o próprio Jesus, né? Então João registrou, escreveu a palavra do próprio Jesus, dizendo para os seus discípulos na época, né? sim, Dizendo, não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, né? E tem uma tradução aqui, essa tradução diz designei, tem outra que diz nomeei, quer dizer, o Senhor chamou pelo nome, deu uma missão, né? é, Eu vejo também uma das ferramentas, ou seja, das armas para vencer o desânimo, a depressão, esse sentimento de rejeição,
além de Jesus estar dizendo, eu te escolhi, é entender também que Deus deu uma missão a cada um. Eu costumo dizer, ninguém está no mundo jogado... A passeio. Não, jogado esquecido, como diz assim. Seria dizer que Deus é irresponsável, né? Porque quer dizer, criar, formar a pessoa e jogar no mundo e dizer, agora tu te vira, não tem nada a ver contigo. Porque uma das coisas que eu vejo, assim, que às vezes a pessoa pensa assim, eu acho que eu fui um erro, porque não tem a vida que desejou ter, ou algumas coisas não foram como desejariam, aí já acha que tudo é um erro, e daí já leva lá para mais íntimo ainda. Não, eu fui um erro, porque tudo que eu faço não dá certo, dá errado. E realmente a gente acaba levando isso para Deus, achando que Deus errou em nos trazer ao mundo. E realmente, é como o senhor falou, nós não estamos aqui por acaso. E eu creio também nisso, que todos nós viemos com um propósito, com um chamado. Dentro deste trecho das primeiras frases deste versículo que lemos aqui, já está claro que Deus chamou, escolheu e deu uma missão a cada um, né? Nós estávamos aqui vendo também, lembrando do profeta Jeremias, né? Lá no capítulo 1, no verso 5, quando também usa essa expressão, que desde o ventre ele foi escolhido e foi nomeado para ser profeta às nações, né? E está vendo também o caso do profeta Isaías, que está lá no capítulo 49 também, que diz que Deus desde o ventre gerou e chamou ele já pelo nome. Então esses detalhes da palavra mostram que cada pessoa é um projeto de Deus, que Deus planeja desde antes do nascimento, e Deus tem um propósito com cada vida. Acho que quando as pessoas estão, esse sentimento que estava falando, dizendo que está dando tudo errado, coisa assim, é porque estão sem esse entendimento, tão fora do plano, do projeto de Deus, porque precisamos entender que tem um inimigo que luta diariamente para tirar o foco das pessoas, né? Exato. Tirar do alvo, do objetivo e colocar nesse mundo de uma maneira perdida, sem rumo e sem direção. Mas então a palavra de Deus nos direciona, né? Nos dá um norte, nos dá uma luz. Sim, e sabe que uma vez eu ouvi um pastor ministrando, ele falou algo que, conforme eu fui vivendo, eu vi que realmente isso é muito real no nosso dia a dia. Que quando Deus tem algo pra gente, o diabo sempre vai colocar à nossa disposição algo muito semelhante àquilo que Deus nos prometeu. Para desviar do alvo. Para desviar do alvo. Ele sempre vai colocar algo semelhante. Então, ele diz assim, sempre antes do certo virá o duvidoso. Então, ele sempre ele alertando nós, assim, ele disse assim, olha, quando vocês receberem uma promessa, quando vocês receberem algo da parte do Senhor, quando Deus diz, olha, eu vou fazer isso na sua vida, ou vou abrir tal porta para vocês, e vem algo que se encaixa assim, quase que ali, duvide. Tenha um alerta aí. Porque sempre busca uma confirmação. Busca uma confirmação, exatamente. Porque o inimigo sempre vai lançar algo semelhante, que parece que é, para nos desviar realmente daquilo que é. Do verdadeiro. Do verdadeiro. Antes do verdadeiro sempre virá o falso. Porque é como o Senhor falou, o inimigo sempre vai tentar nos desviar daquilo que realmente Deus tem para nós. E é aí onde vem as frustrações, porque daí acontecem os questionamentos. Tá, mas Deus não disse que era, não foi aquilo que o Senhor me orientou. Mas eu sabia que era, mas por que não deu certo? Então é aí onde começa a gerar as dúvidas. É por isso que as pessoas começam a questionar a sua fé. Por causa disso. E não conseguem entender as armadilhas que o inimigo vai lançando. É verdade. E não tem coisa pior do que uma frustração na vida de uma pessoa. Quando a pessoa está frustrada ou perde o sentido da própria vida, da existência, então entra nesse estado de depressão e complica muito, né? Então, um dos segredos é realmente estar consciente do propósito, estar focado naquilo que Deus fez, né? E planejou para a pessoa. Isso é importante. Outra coisa que eu vejo alguns conceitos às vezes errados, as pessoas dizem, se as coisas estão dando certo é porque Deus está no negócio, se a coisa está difícil, está dando errado, é porque Deus não está. Aonde que está isso na Bíblia? Eu também não sei. Muitas vezes, as dificuldades é exatamente por a gente estar no caminho certo. Exatamente. Tem um inimigo lutando contra, né? Tem um inimigo lutando contra. Então, levanta as lutas, as dificuldades, né?
mas Deus está no controle. Então, quando a gente está convicto de que está dentro da direção e dentro do propósito estabelecido por Deus, a gente tem segurança na luta, na dificuldade, a gente tem aquela paz, aquela confiança, quando você está consciente de que você está dentro, no centro do propósito e da vontade de Deus. Então, esse versículo aqui nos fortalece muito nesse sentido, quando a palavra de Jesus diz: não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. Então, deixa eu dizer uma coisa. Ele não erra o projeto dele, tá certo? E você é o projeto de Deus. É verdade. Então, ele não erra, né? Ele não erra. Jó 42:2, né, que Jó disse: nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, quando Deus estabelece um plano e um propósito, só você pode impedir, porque Deus nos deu também o livre-arbítrio, né? Então, quando a pessoa decide, Deus respeita a decisão da pessoa. Ele não força e não obriga ninguém a nada. Mas a palavra está clara, nos dando a instrução que precisamos, né? Para seguir. Então, nesse versículo, ele diz isto, né? Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí ele diz também para que tudo que nós pedir ao Pai, o Pai nos conceda. Então, aí também a gente tem a resposta das nossas orações, né? Você vê os frutos da tua vida. Não estou falando só como pregador, mas como um cristão. Você testemunha, você tem amizade, você leva o evangelho, você, né? Não estou falando só de púlpito de igreja. Tem gente que é muito mais frutífero no reino entre os relacionamentos do que aqueles que estão nos púlpitos, né? A gente é consciente disso, né? Tem muitos crentes que não são pregador e cantor de púlpito, mas são os que mais pregam, evangelizam pessoalmente, levam as pessoas para a igreja, socorrem, ajudam as pessoas, oram pelas pessoas, fazem a obra, né? Então Jesus disse: esse fruto deve permanecer. Então esse é um dos sinais para você entender se você está dentro de um plano, de um propósito de Deus, ou está fora, né? E aí a paz de espírito, aquela segurança que a pessoa tem, né? De estar dentro do propósito de Deus. E aí tem aquela confiança de orar, pedir e saber que Deus vai atender. E falando dessa questão de tu ter paz, tu ter confiança, segurança, isso é algo que Deus trabalhou muito grande na minha vida, de uma maneira muito forte, de confiar nele. Mas de fato, eu aprendi a confiar no Senhor e a crer nele quando eu comecei a aceitar que realmente Ele me ama, que realmente Ele cuida de mim, que Ele é o meu Pai eterno e que Ele quer o melhor para mim. Então, quando eu comecei a, de fato, de verdade, sem hipocrisia de coração, porque muitas vezes a gente é hipócrita diante de Deus. A gente diz que acredita, mas não acredita. A gente tem dessas de vez em quando. É que a gente tem a tendência a achar uma coisa fácil, a gente dizer Deus resolve. É uma coisa muito difícil, a gente acha, acho que você não vai. Como coisa que para Deus há alguma dificuldade. Exatamente. E sabe, e Deus começou a me ensinar isso. E quando eu comecei a aceitar isso em mim, e dizer assim, não, realmente Deus, Ele é soberano, Ele tem de fato o controle de toda a situação em suas mãos, e eu posso crer em sua palavra. Essa paz, essa confiança começou a crescer dentro do meu coração. E é como o Senhor falou, quando tu tá em meio a alguma dificuldade, alguma luta, alguma tribulação, enfrentando, seja enfermidade, seja problemas financeiros, seja algum atrito na família, você tem a paz do Senhor no teu coração. O teu emocional, a tua segurança não se abala. Porque tu sabe lá no fundo do teu coração que o Senhor está te guiando e Ele vai te dar uma solução. Deus não perde o controle. Exatamente, Ele não perde o controle. Mas tu falou outra palavra antes ali, falando Deus, o Pai. Eu que sou a minha filha, né? E eu que sou de uma geração mais antiga, a gente vem de um tempo que as pessoas metiam medo na gente a respeito de Deus, né? Verdade. Não é que Deus não seja juiz, não é que Deus não corrija, a gente tem que entender isso. Deus corrige, então tem suas, né? Ele é Senhor. Então, claro, a gente vem de uma geração que usava muito mais essa palavra até dentro da família, Senhor, Senhora.
chamar o pai, a mãe, vô e vó, né? Até tudo. hoje eu lhe chamo de senhor. Mas se perdeu muito isso, né? Verdade. Então a gente tinha daquela geração mais antiga também, que então tinha isso e de certa forma colocavam até medo. Diziam, Deus está vendo, Deus vai te pegar, a mão de Deus, não sei o quê. E a gente não tinha muito aquela visão de Deus como pai. Verdade. Né? Então hoje tem muita gente pregando, mas eu vejo a coisa assim que estão distorcendo também um pouco, porque estão esquecendo o outro lado. Acho que uma coisa não anula o outro, né? Não anula o outro. Mas que hoje a gente precisa conhecer muito mais a Deus como pai. Então aquele que gerou, que formou, aquele que te escolheu, que planejou uma coisa para toda a sua vida, tem determinado o seu tempo e a sua missão nesta terra. Cada um precisa entender isso. Isso é paz, isso é segurança, é uma fé viva que Deus está no controle e Ele não perdeu o domínio de nada. Então entender Deus como pai. É claro que nós, seres humanos, somos muito imperfeitos nessa questão, mas já dá um pouco de luz. Pai tem cuidado, pai tem proteção, pai se preocupa, o pai procura estar junto, né? Pelo menos deveria, apesar de saber que tem pais responsáveis que bota aquilo no mundo e abandona. E aí é que alguns têm dificuldade de ver Deus como pai, porque tem uma imagem errada, porque teve um pai mau, um pai que abandonou, coisa assim. Então, nesse sentido, Deus é muito superior, é lógico, e Deus é um pai, eu digo assim, um pai responsável. É aquele que botou o filho no mundo, mas está junto e cuida dele em toda a situação. Mas tu sabe, pai, é importante falar sobre essa questão de que a gente esquece de que Deus, por ele ser um pai perfeito, ele é um pai justo. E ele sempre vai nos exortar. Sim. Só que ele nos exorta em amor. O problema é que, como tu falou, o problema é que como a gente tem algumas experiências ruins na vida, a gente acaba levando isso para Deus. Às vezes nem é o teu relacionamento com o pai, às vezes é relacionamento com um chefe, que é uma figura de autoridade, ou com qualquer outra pessoa que faz esse papel na tua vida. E você vai refletir isso a Deus, porque Deus, a gente sabe, ele é uma autoridade. Então, qualquer problema que a gente acaba tendo com alguém que tem uma referência de autoridade sobre nós, a gente vai levar isso para Deus. Sim. E às vezes a gente esquece que Deus, ele é perfeito, ele não é como nós. E ele, por ser um pai perfeito, ele vai agir como um pai no momento que, se você precisa de um consolo, ele vai ser o pai que consola. O momento que você erra e que você precisa de uma disciplina, ele vai te disciplinar. Agora, o momento que você é injustiçado e que você precisa de justiça na sua vida, ele será o pai que trará a justiça. E a gente precisa lembrar disso, precisa. Porque eu entendo que às vezes as pessoas se afundam numa tristeza, numa angústia muito grande, porque elas não conseguem ver isso em Deus. Elas não conseguem ver nele alguém que possa socorrê-las em sua dor, em sua dificuldade. Elas pensam que, como a gente falou desde o início, como que um Deus tão grande vai se preocupar comigo, com o meu problema, né? E na verdade é ao contrário, é por ele nos amar, por ele ter nos escolhido, por ele ser um pai soberano, perfeito. Ele sim se preocupa com nós em todos os detalhes, em todos os aspectos da nossa vida. Seja tanto na família, seja para o trabalho, em qualquer aspecto. Por isso que a palavra ali já falou. E tudo que pedirdes em nome do Senhor, seja concedido a vós. Né? Tudo aquilo que a gente pedir ao Senhor, ele vai nos conceder, porque ele é um pai. Né? Que nem, imagina, o Senhor é o meu pai. Garanto que se o Senhor pudesse me dar tudo que eu quisesse, o Senhor faria. A gente faz tudo que pode. Faz tudo que pode, né? E às vezes um pouco mais. É verdade, eu sei disso. Mas é aí que tá. Se nós, humanos, que somos tão falhos, né, a gente procura dar o melhor, fazer o melhor, que dirá Deus. Ela falava que Jesus disse, não lembro qual é o capítulo aí, que Jesus disse: você sendo mal sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai. Exatamente. É então, não vos dará bens que pedir, né? Isso aí. E eu comecei a ter uma visão maior e entender melhor esse amor do Senhor quando eu fui mãe. Aí eu entendi as broncas do meu pai, as preocupações do meu pai. Jesus é bom.
Aí que a gente começa a ter uma dimensão maior. Quer dizer que compreende melhor o teu pai agora do que antes. Compreendo, com certeza. E te dou muita razão. O pai e a mãe. O pai e a mãe. É, com certeza. A gente começa a entender melhor. Não, mas é isso que é maravilhoso, né? Porque a vida vai trazendo experiência. E a Bíblia diz que o sábio é aquele que vai aprendendo também com a vida, né? Sim. Vai aprendendo. Shirley Vieira, lá de Parobé, glórias a Deus, Deus abençoe. Cleni, saudades também, Deus abençoe. Gente, mas uma conversa vai puxando a outra. Você falou de autoridade. Sim. Então, aí a conversa vai longe. Vamos deixar isso para outra live, porque falar de princípio de autoridade, quando se quebra esse princípio, né, é problemático, né? Então, muita gente está sofrendo por causa disso, né? Verdade. Nós estamos falando aí com Deus como Pai, como que nos chamou, nos escolheu, ajudar assim, a vencer o desânimo, a depressão, você focar no alvo, no objetivo, entender o teu chamado, o propósito de Deus para a sua vida, isso é importante, né? Mas aí falando Deus aí como Pai, mas Ele é Pai, e o Pai que ama, a Bíblia diz que corrige. O problema é que hoje existe uma inversão de valores e as pessoas têm em mente assim que amar é aplaudir, é aprovar tudo. É nunca dizer não, né? E o amor muitas vezes diz não exatamente para livrar do mal. Então é onde Deus nos cuida e muitas vezes diz não por coisas, né? E muitas vezes nos corrige exatamente para nos livrar. Você que é pai, que é mãe, sabe disso. Quantas vezes a sua criança aí pequenininha que ainda não tem entendimento, você tem que corrigir, às vezes de uma maneira doída, né? Embora os educadores de hoje não aprovem o uso daquela varinha, mas da minha geração a gente apanhava de varinha mesmo, né? E às vezes até pior. Verdade. Porque a criança, quando não tem entendimento, ela aprende pela dor. Depois de grande, é claro, ninguém vai bater em ninguém. Aí tem inteligência para ouvir conselho, aceitar ou não aceitar, essas coisas. Deixa isso para lá. Mas a verdade é que as pessoas têm hoje em mente assim, que amar é aceitar tudo. E aí essa dificuldade que está hoje na sociedade, hoje nos meios de educação, meios políticos, nos relacionamentos hoje, né? Que se criou, tem se alimentado, não falando aqui, evitar outras polêmicas, certo? Mas criaram certas coisas assim, dividiram, criaram, alimentaram a inimizade entre classes sociais, entre raças, entre uma série de coisas, né? E se criou essa visão de que amar é você aceitar tudo, aplaudir tudo. Isso está errado. O amor corrige quando a coisa está saindo do caminho, né? Com certeza. E uma das coisas que eu costumo falar muito, até mesmo quando o Noah e a Radassa se passam. Teus filhos? Os meus filhos. Meus netos. Que às vezes estão lá, eles lá, um faz uma coisa errada e faz, mas a Radassa fez. Ou mas o Noah fez. E uma das coisas que eu sempre falo para eles, se você ver o teu irmão colocar o dedo na tomada, tu sabe que ele vai levar um choque, tu vai lá fazer da mesma forma? Não, né? Se você vê um filho teu e colocar o dedo na tomada lá, você não vai deixar, porque você sabe que ele vai se ferir, você sabe que é algo sério, é perigoso, né? Então você vai lá, você vai impedir. Sim. Então às vezes a gente acha que se Deus está te dizendo não, Deus é um Deus mau. Quando está sendo corrigido por Deus, acha que Deus não ama mais, que Exato. Deus ama. E a correção também é um gesto de amor. Com certeza, eu vejo o não de Deus como um ato precioso de amor. Porque com certeza quando ele me diz um não, é porque ele está me salvando, me livrando de algo. Com certeza. Tá já conectado também ali Juliano Belisário. Deus te abençoe. Uma coisa vai levando a outra, como eu disse antes, e um assunto vai levando o outro, enfim. Mas eu acho importante também esta frase que encerra esse versículo 16, né, do capítulo 15 de João, que a gente começou, para aqueles que chegaram há pouco aí, que ele diz que aquilo que nós pedir ao Pai, em nome de Jesus, o Pai fará por nós. Né? Eu acho interessante aqui que ele diz em nome de Jesus. Nós precisamos entender isto, que todo o nosso caminho ao Pai é através de Jesus. Não existe outro caminho. Tanto que Jesus usou muito essa expressão, dizendo, eu sou o caminho, não um dos caminhos, disse, eu sou o caminho. Então todo o nosso relacionamento com Deus, esse Deus Pai, misericordioso, presente, que cuida, que atende às nossas orações, tem um caminho único, Jesus Cristo. Né? Verdade. Então eu acho lindo essas passagens, essas revelações,
tenho falado frequentemente nas pregações por onde tenho andado, as palavras de Isaías, quando Isaías diz que na cruz Jesus levou os nossos pecados, nossas iniquidades, e diz que na cruz também levou nossas dores e enfermidades. Então, num momento de muitas angústias, como está hoje, a gente tem orado por esse povo, não tem como a gente também não encerrar essa conversa aqui falando de que Deus atende a nossa oração, e nesse sentido, Ele levou, né, Ele já nos sarou, já foi feito na cruz. Então, essa é a dificuldade que a gente tem, às vezes, da nossa pequena fé, de tomar posse dessa bênção e de acreditar, dizer, eu já estou curado, eu já fui curado, eu já fui perdoado, eu já estou salvo, Deus me ama, mostrou todo esse amor através de seu Filho Jesus, sim, e Ele me ama, Ele te ama, Ele está de olho em você, cuidando, protegendo, né? Mesmo quando uma coisa parece um pouco difícil, é a correção dele, porque Ele te quer no caminho da obediência, da fidelidade, da comunhão, né? Do andar com Ele. Então, por isso Jesus disse, eu sou o caminho, né? Não existe outro. Então, entre por esse caminho da revelação de Jesus Cristo aí na palavra, ele tem tudo na Bíblia, tudo que precisamos está aí, a instrução para o nosso perdão, nossa conversão, nossa santificação, costumamos dizer, a santificação é progressiva na nossa vida, então devemos cada dia buscar mais e entrar pelo caminho da bênção, da vitória, e você vai ver que você começa a orar e Jesus começa a te responder, os milagres começam a acontecer, porque você entra pelo caminho da salvação, né? E eu quero dizer assim, uma coisa assim, para você que às vezes pensa assim, eu já tentei de tudo, nada muda, nada muda. Dê um voto de confiança ao Senhor. Permita que Ele seja esse Pai na sua vida. De fato, entregue as suas preocupações ao Senhor. Faça um teste, faça uma prova. E eu tenho certeza que o Senhor vai te surpreender grandiosamente. E realmente Jesus é o único caminho. E isso é prova viva, eu provo disso todos os dias. Quando nós o aceitamos, nos submetemos, clamamos a Ele em meio à nossa dor, Ele ouve. E Ele responde. Às vezes, as coisas não acontecem exatamente pelo fato de que nós não estamos batendo na porta certa. Verdade. Bom, gente, para não ficar muito longa essa nossa conversa, e em outro momento a gente voltar com vontade de falar mais e vocês com vontade de ouvir um pouco mais, eu espero, né? Então vamos encerrar por aqui, né? E a qualquer momento a gente volta aí com live, né? Nem todos os dias eu tô aí, mas seguido, quando posso, eu tô aí falando alguma coisa, né? E hoje, com a visita da minha filha aqui, já aproveitou para falar junto um pouco. Gente, o meu pedido e minha oração agora, que a mão de Deus seja sobre sua vida, que a mão de Deus te abençoe com paz, com saúde, uma noite diferente, uma noite guardada, uma noite de segurança, de satisfação, uma noite de vitória, uma noite de cura. Pode alguém enfermo aí na sua família, que seja uma noite de cura agora. Aceita o poder de Deus sobre você, sobre sua vida, sua família, te guardando aí. Que Deus te abençoe. Amém, que Deus te abençoe. Considerações finais. Que Deus abençoe a sua vida e creia que o Senhor te ama e Ele está com os ouvidos atentos ao seu clamor. Que Deus te abençoe grandiosamente, que o amor do Senhor alcance o seu coração nesta noite. E como o meu pai falou, que seja uma noite diferente, uma noite de grandes milagres. E que a presença do Espírito Santo esteja com cada um. E nas nossas orações da noite, vamos estar orando por todos os nossos amigos que estão aí. Uns se manifestaram aí, outros só ficaram assistindo. Deus abençoe, um abraço a todos vocês, até um outro momento aí.